Fala galera, belezinha, tudo bem? Galera, eu estou aqui com uma situação que nós vamos encontrar o tamanho de uma sombra projetada ou de uma penumbra. Nós temos aqui uma fonte luminosa, uma fonte de luz pontual, tamanho expressivo. Temos aqui um obstáculo opaco. Devido à presença desse obstáculo opaco, a luz que bate nele não consegue atravessar. Então, ele vai projetar aqui uma região sombreada. Essa região em azul é a região de sombra. Se eu pego as extremidades, desse ponto em diante é muito bem iluminado, desse ponto em diante também é muito bem iluminado. Essa região central vai ter um comprimento desão. A dúvida que surge aqui é como que nós vamos fazer para encontrar esse comprimento desão? Quando a gente fala a respeito de óptica geométrica, nós estamos trabalhando aqui com semelhança de triângulos. Bom, então eu preciso identificar aqui quais são os triângulos semelhantes. Olha aqui, vou destacar em laranja esse triângulo menor. Esse triângulo menor tem base Bzinho, altura Hzinho. E vou comparar com esse triângulo maior. O triângulo maior, ele tem uma base Dzão, que é o comprimento da sombra, e uma altura Hzão. Quando eu tenho triângulos semelhantes, significa que seus lados são proporcionais. Se eu pegar o valor da altura do triângulo maior, essa altura, e dividir pela altura do triângulo menor, eu vou ter o mesmo fator, pegando o comprimento da sombra, que é o Dzão, que é o da base do triângulo menor, e dividindo pelo comprimento do obstáculo opaco, que é o comprimento da base do triângulo menor. Então é essa a relação que nós vamos fazer para encontrar o comprimento Dzão dessa sombra, ok? Agora, nós vamos também verificar situações em que eu tenho sombra e penumbra, e já vamos perceber a diferença. Bom, agora nós vamos perceber aqui uma diferença não tão sutil quanto a fonte luminosa. Eu tenho uma fonte luminosa extensa de luz. O tamanho dela agora é levado em consideração. Então, se eu pego essa extremidade da minha fonte luminosa e faço ela passar por essa extremidade do meu obstáculo opaco, eu percebo que os pontos localizados dessa região à esquerda serão bem iluminados. Vou fazer a mesma coisa lá com a outra extremidade. Nós temos aqui, agora, nessa região central, uma região sem a presença de luz devido à presença do meu obstáculo opaco. Essa daqui é uma região de sombra. Vamos simbolizar assim. Essa sombra, ela tem um comprimento S. Mas como isso daqui é uma fonte extensa de luz, essa extremidade também vai mandar raios luminosos passando aqui muito próximos ao obstáculo opaco. O que a gente consegue entender em relação a essa região à esquerda? É uma região muito bem iluminada, porque recebeu luz dessa extremidade e recebe luz da outra extremidade também. Bom, essa região, ela recebe luz dessa região, mas não recebe luz dessa outra. Essa daqui é o que chamamos por penumbra. A
penumbra é uma região parcialmente iluminada, enquanto a sombra é uma região não iluminada devido à presença do obstáculo opaco. Mas o que é cobrado de fato nas questões das provas de vocês? As relações métricas que nós temos aqui. Eu tenho essa lâmpada a uma altura Hzão em relação ao chão. Vejam só, o meu obstáculo opaco tem um tamanho Dzinho. Nós temos aqui o obstáculo opaco a uma altura Hzinho em relação à lâmpada. A lâmpada, o comprimento dela também vai ser importante. Vou chamar por L. Bom, comentei com vocês que toda vez que a gente falar a respeito de óptica geométrica, precisamos lembrar de uma ferramenta fundamental que é a semelhança de triângulos. Então a gente precisa encontrar os triângulos semelhantes aqui. Lembrando que essa figura ainda não está completa, nós vamos completá-la. Mas, por hora, o que eu preciso que vocês enxerguem. Olha esse triângulo que eu destaquei aqui, ó, em branco. Compare com esse triângulo destacado em branco aqui embaixo. Eu posso dizer que o triângulo acima é semelhante ao triângulo de baixo. Tenho duas retas concorrentes cortadas por duas paralelas. Bom, se os triângulos são semelhantes, significa que seus lados são proporcionais. Então, se eu escrever o tamanho da penumbra sobre o tamanho do comprimento da lâmpada, isso daqui vai ser igual à altura desse triângulo menor. Quanto mede esse pedacinho? É o pedaço Hzão menos o pedaço Hzinho. Então é Hzão menos Hzinho. Sobre a altura do triângulo maior. O triângulo maior tem uma altura Hzinho. Fizemos aqui, então, a relação para determinarmos o tamanho da penumbra. Encontrando o tamanho da penumbra, vai ser importante também agora a gente encontrar o tamanho dessa sombra. Mas como que nós vamos fazer isso? Prestem atenção agora nesse triângulo destacado em laranja. E esse triângulo maior também destacado em laranja. O triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Então, novamente, seus lados são proporcionais. Base sobre base. P mais S. Tamanho de uma penumbra mais o tamanho da sombra sobre esse, que é a base do triângulo menor. Vai ser igual à altura do triângulo maior. A altura do triângulo maior vale Hzão sobre a altura do triângulo menor, Hzinho. Chegamos mais uma relação que nos possibilita encontrar o tamanho da sombra. Mas, como eu havia comentado com vocês no começo, a figura não estava completa ainda. Vamos completar agora. O que ocorreu do lado esquerdo, estando a fonte centralizada com o obstáculo, também vai acontecer do lado direito. Então, aqui também teremos uma penumbra. Ok? Lembrando que qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Sempre respondo a todos, tá ok? Não esquece também de curtir o canal,
compartilhar e sempre, sempre deixar o like. Aperta o botãozinho aí, dá o like, que isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado.